Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com Graziella Merlin. Inquieta, determinada, otimista. Como uma boa italiana, é amorosa e impaciente na mesma medida. Ama livros, vinhos, café, curte estar com a família e escrever poesias. Formada em engenharia de produção, empreende desde os 17 anos, quando teve seu primeiro negócio, uma escola preparatória para vestibular. Com pós-graduação em administração de empresas e mestrado em comportamento organizacional, após experiência executiva na área de supply chain, tem aprendido em negócios que tenham o propósito de expandir a atuação consciente de pessoas, organizações e sociedade. Assim fundou a Apoena, que hoje está integrada à Tribo Global, e a operação brasileira da Fresh Biz Game. É conselheira e diretora de educação do Instituto de Capitalismo Consciente Brasil, idealizadora da Casa Merlina e cofundadora do Instituto Emana. Atua como palestrante, team coach, facilitadora de jogos organizacionais e game designer. Patrocinadora da tradução dos livros Empresas Humanizadas, Liderança Shakti e os novos empreendedores. E sobra tempo para mais alguma coisa? Graziella, super obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade dessa leitura antecipada aí do livro. Agradeço. Pessoal, e eu sou Márcio Bueno, autor do livro Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria. Eu convidei a Graziella para ler o livro antecipadamente e trazer as impressões. E eu quero começar esse nosso bate-papo aqui, Graziella, fazendo uma pergunta que eu vou fazer para todo mundo. Você acredita que é possível criar riqueza sem gerar miséria no mundo corporativo? Muito bem, o título do livro, né? O título da sua inquietação, né? Exato. De ter tirado o seu sono por tanto tempo, né? Na sua trajetória. E, de fato, eu acredito sim nisso, Márcio. Acredito que criar riqueza é, sim, uma das funções e um dos propósitos dos negócios existirem no mundo, assim como circular a riqueza gerada também é um dos papéis, um dos propósitos dos negócios existentes no mundo. Então, se essa riqueza criada tiver a serviço de circular no nosso sistema econômico, social e mundial, a gente não gera miséria. Mas se ela está a serviço de acúmulo, de maximização, né, de atender vaidades da humanidade, aí a gente gera miséria, né? Então, a capacidade de gerar riqueza está aí posta. Como a gente vai fazer essa riqueza circular, que talvez seja a provocação, né? Perfeito, perfeito. E você está muito próximo a esses movimentos já há um bom tempo, né? Eu lembro que nós nos conhecemos na primeira edição você não lembra, mas eu me lembro perfeitamente. Na primeira edição do workshop do Furlan e do Leandro Jesus, do Business Transformation, né? Você estava ali com, acho que se não me engano, com um jogo, com um game, né? Com o Fresh Biz. Então você já está próximo a esses movimentos há muito tempo. Você tem visto que isso tem avançado rapidamente, tem crescido, ou ainda está lento? Tá bom. Acho que essa resposta é dúbia, Márcio, porque, assim, tá lento no sentido da urgência que a gente tem, da pressa de mundo que a gente tem, né? Por outro lado, está avançando, né? Então, acho que eu responderia as duas coisas. Por que eu sinto que está avançando, né? Eu, como representante do movimento do capitalismo consciente no Brasil, por exemplo, já estou no movimento desde 2013, quando a gente falava sobre essas coisas lá atrás, as pessoas não conheciam, não sabiam, nunca tinham visto a respeito. Aliás, gerava até uma estranheza. Como assim? Capitalismo consciente, né? Essas duas coisas é possível? Na mesma frase, né? Como assim? Que incoerência, né?
Hoje não, hoje quando a gente fala de coisas desse tipo, capitalismo consciente, capitalismo de stakeholders, Pacto Global, Agenda 2030, ODS e assim por diante, a gente percebe que a gente está falando de algo que está mais na pauta dos negócios, né? Está mais na pauta das lideranças. Então ele está mais difundido. E agora eu acho que o desafio é, além de ser conhecido, é ser praticado. Então, a gente percebe um incômodo das empresas em relação a isso. Tá bom, e como é que eu faço, né, isso tudo acontecer? Eu vim de uma escola onde lucro era o que a gente perseguia, né? Como é que eu reaprendo? Como é que eu faço diferente? Então, de fato, isso tem ganhado muito espaço. Agora, ainda muito distante de ser na velocidade que o mundo precisa, que a regeneração do mundo precisa, né? Exato, exato. Você leu o livro, mandou uma mensagem super carinhosa, postou, muito obrigado. Eu gostaria que você me contasse como foi a experiência, o que você achou, o que você viu ali, se pode ajudar, pode contribuir com esse movimento das transformações das empresas. Bom, primeiro, parabéns, foi uma Obrigado. leitura gostosa, fluida, né? Uma leitura acessível, né? Então, eu senti que teve uma preocupação de conversar tanto com quem é curioso pelo assunto, quanto quem está começando a entrar em contato, quanto pessoas que já são mais experientes. Então, tem uma inclusão, né? O livro é inclusivo. Então, uma leitura muito, muito gostosa, sim. Algumas coisas me chamaram a atenção de fato, né, Márcio? Primeiro, a tecno-humanização em si, né? Então, não há uma discussão de ou, há uma reflexão de e, que é bastante importante, né? Então, não está se negando tudo que a tecnologia tem transformado e vai transformar cada vez mais, assim como não está se negando que o humano, né, de negócios precisa resgatar a sua essência humana nos negócios de fato, né? Então, essa coisa do E, essa visão, me chamou bastante atenção, porque a gente percebe que, horas as empresas negam, né, o efeito da tecnologia, ora elas supervalorizam e aí o humano fica de lado, né? E aí isso até me trouxe uma reflexão muito importante, né, para os nossos momentos atuais, que é assim, como é que a iniciativa privada hoje tem se responsabilizado para fazer a alfabetização tecnológica e digital dos seus funcionários, dado que, a partir do momento que isso será, né, de fato, a grande competência mundial, como é que a gente tem pessoas preparadas para atuarem com isso, né? Não é simplesmente dispensar, entre aspas, as pessoas que não estão preparadas, é ajudá-las a se preparar, né? Então, me veio muito esse lugar de responsabilidade da iniciativa privada, né? Um outro ponto que me chamou a atenção foi que você traz, ao mesmo tempo, cases, exemplos, então dá uma ideia prática de como isso pode acontecer, até por conta da tua própria vivência, então tem algum momento que você fala, ninguém me contou, eu vi, né? Então, tá falando desse lugar de experiência, e ao mesmo tempo, você traz algumas ferramentas, algumas dicas, algumas possibilidades metodológicas para isso acontecer. Então, eu vi as três coisas aí, eu vi o porquê, eu vi o como e eu vi o quê, né? O Legal. porquê precisa disso, o como isso pode ser feito, ou está sendo feito, e o que é possível as empresas olharem para se organizar para isso, né? Que são alguns frames que você construiu a partir da tua experiência. Legal. Zerei a vida. Já está. Era essa um pouco a ideia, tá? Era exatamente essa ideia, a introdução, né? O livro é uma introdução à tecnomanização, e a gente buscou mostrar essa viagem. Agora virão outros se aprofundando em cada um desses pontos, porque há muita gente, inclusive a gente faz isso nos treinamentos e tal, mas a gente precisava colocar todo mundo na mesma página. Eu tinha essa necessidade de compartilhar isso, por que a gente tem que fazer isso, como é possível, então, e depois a gente vai... esse era o objetivo, e eu fico muito feliz, como autor, porque você sabe o quão complexo é você colocar no papel, e depois
Você sabe que eu escrevi esse livro, comecei a escrever há 2 anos e meio atrás, aí eu terminei ele há 1 ano e um pouco atrás, um pouco antes da pandemia, 1 mês antes da pandemia. E aí veio a pandemia, bagunçou um monte de coisa, a gente teve que reorganizar a empresa e ele ficou parado. Aí quando eu fui agora lançar, eu tive que atualizar algumas coisas, eh eh, mas quando eu terminei de escrever e dei para o Adriano Romano escrever o prefácio, eu estava dando assim, mas ele ia pegar e eu não queria soltar, porque é uma exposição, você se expõe totalmente, porque você está colocando ali as tuas ideias, a tua visão, os teus conceitos, e você está sujeito a tudo, né, qualquer coisa. Sim. Então, é muito bacana esse feedback, te agradeço. Teve alguma coisa no livro, você comentou algumas coisas que chamaram a atenção e foi muito bacana. Quando eu falo realmente, ninguém me contou, eu vi, é porque boa parte disso, né, foi construído. E você sabe que quando eu disse especificamente essa frase e eu participei dessa reunião, foi um dos gatilhos que eu falei: "Puxa vida, eu já participei de outras reuniões vendo esse mesmo cenário, mas para mim era normal. Eu considerava que era assim", porque você comentou, a gente vem de uma escola que primeiro, uma empresa tem que gerar lucro, ponto, né, sem Uhum. sim, depois o resto é obrigação de outros, né, do Estado ou de quem quer que seja, não é minha. E a gente veio dessa escola onde para conseguir o lucro você tem que otimizar, e otimizar, às vezes até o absurdo, né, até e então eu já tinha participado de outras reuniões similares, e nunca tinha me incomodado. E chegou um momento que me falou: "Espera lá, o que que a gente está fazendo aqui? De que a gente está falando? O que que eu estou fazendo aqui?" Foi um dos gatilhos, né, então, foi uma reunião Uhum. importante essa, Foi significativa, né. extremamente, extremamente significativa para mim. Legal. Essas ferramentas que você comentou, a gente tem procurado já está implantando e aplicando e usando muitas empresas, obviamente, ali no livro não dá para se aprofundar, né, porque é uma introdução, mas a gente tem aplicado nos últimos 3 anos e ajustando, então tá bem legal. Porque esse é um ponto importante, né, você falou: "Puxa vida, tem muitos executivos já que dizem: 'Realmente eu preciso mudar, eu preciso Uhum. fazer alguma coisa, mas como eu faço?'", né, "Que ferramentas eu uso?". A gente, a Sim. Tecnumanização se propõe a isso, né, falar: "Puxa vida, aqui é um conjunto de direcionadores e tal para a gente olhar e trabalhar". Não existe receita, né, eu não gosto muito de receita de bolo não, me dá desespero, me dá dor de cara essas receitas de bolo de consultoria. Legal, super obrigado. E vamos lá, mais coisas. Tem alguma coisa que ficou aí, dúvida, pergunta que você tenha ou que você queira questionar ou criticar? Totalmente livre. Eu acho que, não sei se está nesse lugar de questionar, mas que também me chamaram a atenção. Eu entendo quando você diz: "Não tem receita de bolo", né, porque senão seria só tecno, não seria tecno-humanização, né. Então a gente tem que considerar cultura, maturidade, estágio de vida das pessoas, né, Exato. então esse clique que você teve, talvez não aconteça quando a gente é jovenzinho, né, lá atrás, no começo de carreira, então, qual é a história de vida, tudo isso. Então, de fato, é um frame, eu entendi isso como um frame, de fato, para pensar nas coisas que precisam ser pensadas sem uma receita. E aí, uma das coisas, sem dar spoiler, né, do frame aqui que você propõe, mas um dos itens que me chamaram muita atenção foi a desmaterialização como um dos itens, né. E aí eu entendo que por que que me chamou a atenção, né, porque ele não é um linguajar que uma narrativa que já esteja implementada nos negócios, uma narrativa nova, né. Então, quando a gente coloca a desmaterialização como um foco, como um objetivo, como um lugar onde a gente quer chegar, né, a gente Choca. está já provocando, né, já provocando, exatamente. Acho que todo esse cenário que a gente vive de pandemia, isolamento social, um pouco que ajudou a gente a entender por que que a desmaterialização é necessária, né, ou urgente. Mas, de alguma forma, ela não está na nossa narrativa, ela não está no nosso linguajar. E aí, quando você traz desmaterialização, para mim isso é o core, né, é o centro da gente fazer distribuição de riqueza, de fato, né.
Haja visto que a gente passou o ano que passou em 2020 e a gente teve um aumento do PIB no Brasil. Então, a gente teve geração de riqueza, só que, ao mesmo tempo, a gente teve um aumento absurdo de desigualdade socioeconômica. Ou seja, assim como a gente aumentou, a gente concentrou. E concentrou por quê? Porque a gente vive no mundo materializado. A gente vive no mundo do acúmulo, a gente vive no mundo em que, nossa, um dia vai faltar, eu preciso ter agora e guardar porque um dia vai faltar, né? Então, essa mudança de chave de que há uma abundância no mundo, há uma riqueza no mundo, e que se a gente desmaterializar de alguma forma a visão dessa riqueza, a gente distribui, né? E distribui uma série de coisas, né? Não só dinheiro, distribui poder, distribui liberdade, distribui saúde. Isso foi uma coisa que me pareceu provocativa e me pareceu bastante core. E aí talvez não seja de um lugar de dúvida, mas de um lugar de curiosidade, assim, né? Como é que nasceu esse termo na tua metodologia? Por que você traz ele em primeiro lugar, né? O que disparou isso aí? Você sabe que quando eu criei os direcionadores, e coloquei naquela ordem específico, ficaria muito bem agora eu dizer: "Não, eu coloquei proposital, primeiro lugar, desmaterialização pra chamada", não, não foi. Mas, depois de um tempo, né, que já estava rodando isso nos treinamentos e em alguma consultoria, eu fui vendo a importância e o peso que ele tem, e e foi extremamente, uma casualidade extremamente oportuna e acertada ele estar em primeiro lugar, tá, foi assim, não foi proposital, não sou tão brilhante assim, mas que foi genial ele estar ali. Na verdade, o que surgiu, porque eu comecei a perceber, e você que é especialista em games, de negócios e tal, usaram aqui uma linguagem, eu coloco isso no livro, que o grande desafio, né, que os executivos têm, as empresas têm agora, é que a geração banco imobiliário atender a geração Minecraft, né? Porque no banco imobiliário o objetivo era ganhar, acumular riqueza e deixar o outro o mais pobre possível para você ser o mais rico possível. E na geração Minecraft é construir um mundo virtual juntos, colaborativamente. Então, é uma mudança radical de mentalidade. E, no final, quando a gente vê as pessoas acumulando, e eu fui muito lá atrás, por exemplo, eu como voluntário trabalhei em lugares onde tem pessoas em estado terminal, e conversando com essas pessoas em estado terminal, nunca, jamais ninguém me disse o quão rico ela era, o quanto ela havia acumulado e se ela precisava trocar de carro, precisava de alguma e uma promoção e ganhar mais dinheiro e comprar mais um imóvel. Todos falavam de coisas que realmente importam, que são as pessoas, passar mais tempo com a família, passar mais tempo com os amigos e tal. O que está acontecendo agora com a pandemia, com o chacoalhão que a gente está levando. Então, foi buscando aí, falou, puxa vida, isso é importante, claro, a gente não pode confundir, né, você falar, não, a gente não precisa de dinheiro. Sim, precisa, e é bom, o dinheiro não é ruim, né, não é esse, é legal você morar numa boa casa, ter um bom carro, passear, comer bem, isso é legal, não é ruim, não é sujo, né, como algumas pessoas pintam, em absoluto. Mas tem um limite, a partir de um certo limite, perde sentido, você fica escravo e passa a trabalhar para ele, não ao contrário. Então, buscando essas referências, a gente foi olhando e falou: "Puxa vida, a gente tem que buscar construir organizações que tenham esse limite", até porque, para manter o equilíbrio nesse ecossistema, né, teve um teve uma indústria, do Rio de Janeiro, uma cervejeira, não vou citar o nome, mas ela circulou na internet um vídeo onde ela automatizou 100% a fábrica, todo robotizado. Ah, que legal, desde o ponto de vista tecnológico, tudo funcionando e tal. E quando me mandaram, sabem que eu trabalho com isso, falaram: "Olha que legal isso aqui", eu falei: "Pois é, super legal". Mas se todas as empresas fizerem isso, elas vão vender para quem? Se está todo mundo desempregado.
a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Acumular o tempo todo e otimizar o extremo te leva ao momento que a gente está vivendo hoje como sociedade. Não está ninguém muito contente com isso. Então, esse equilíbrio, e aí buscando a forma de fazer isso, eu encontrei no termo desmaterialização uma forma de trabalhar esse conceito, né? Muito bom, chamou atenção mesmo, viu? Que legal, que legal. Bacana. A gente, eu estou há quase, 4 anos com o conceito, falando naquele workshop que a gente se conheceu, eu já tinha isso. Não se chamava tecno-humanização, tá? Na verdade, eu não sabia, não tinha nome. Eu sabia que eu queria integrar a parte de transformação digital, tecnológica, porque é inevitável, é um movimento imparável, e é bobagem querer lutar contra, o que tem que fazer é usar a nosso favor, não querer competir. De negócios, porque eu era executivo de multinacional e conheci esse mundo, e a parte humana eu tinha na minha vida pessoal somente, porque isso estava quase que mal visto, né, falar de humanização nas empresas. E aí eu percebi que era isso que eu queria fazer, e comecei a juntar as peças e tal, então já tinha naquela época isso, não tinha 10 ou 20% do que tem hoje, mas já era um começo. E aquele workshop me ajudou bastante, me deu um clique e falei, puxa vida, eu não sou o único maluco no mundo, tem mais como eu, e é legal, e é bacana você ter esse sentimento de pertencimento a um movimento que isso é super importante, né? Eu falei, pô, já não sou mais o único maluco, tem outros como eu, então vamos nessa. E é interessante, você citou que naquele momento que a gente se conheceu, você vivenciou a experiência do Fresh Biz Game, né, que é um Sim. jogo que simula como fazer negócio na nova economia, e era um jogo que foi criado em Israel, né, então Israel é um país startup, é um país inovador por natureza, né, então tem um jeito diferente de pensar. E um dos mantras, né, que os desenvolvedores do jogo trazem é que competição é um jogo para amadores, colaboração é um jogo para empreendedores. Então ele vai nesse lugar que você está trazendo, né? Que é assim, se eu não tenho meu valor único, se eu não encontro meu impacto no mundo, se eu não entendo interdependência das coisas, eu vou para competir. E na competição eu sou amador, porque eu não vou buscar o melhor para o todo, eu vou buscar ser melhor que você para ganhar de você. Né? Mas isso está muito longe de ser o melhor para o todo. Né? Agora, se eu estou na colaboração, eu empreendo. E aí, empreender, às vezes, significa encontrar uns malucos como nós, né? Para junto criar novos modelos, porque a gente não está falando de melhoria, né, Márcio? A gente não está falando de, não, mexe um pouquinho para a direita, a gente está falando de transformação, de fato. Então, esses novos modelos vêm desse lugar empreendedor, né, esse lugar mais colaborativo. Exato, exato. Olha, naquele momento eu estava justo também numa transição minha interna, que eu ainda tinha resquícios do mundo corporativo, e não, eu não quero trazer aqui o mundo corporativo como algo pejorativo, mas desse mundo de competitividade, de executivo agressivo que tem. Então, eu fui diretor comercial em uma multinacional na Europa, onde o diretor comercial não durava mais que 2 trimestres sem bater a meta. Era, sabe, uma regra não escrita que todo mundo ali conhecia. 2 trimestres sem bater a meta, você é promovido ao mercado. Era assim, era bem tenso, bem cruel. Fui muitos anos diretor nessa empresa e tal. Então, eu tinha muito isso. Estava mudando, via que aquilo não estava legal, comecei a construir um novo modelo, mas, quer saber, vou te contar uma coisa, talvez você não se lembre, no FreshBiz, na hora que a gente estava jogando, antes de eu entender o conceito de colaboração ali do jogo,
teve uma pessoa que precisava se mover e eu tinha recursos, eu falei: "Eu te dou, mas você me deve uma". Ai, Márcia, eu já escutei tanto essa frase desse jogo, então, se você foi um dos que disse, agora Eu eu tô... fui um dos que disse, porque eu me lembro. E aí, foi avançando, fui entendendo, acabou o jogo, você explicou e tal, e quando você explicou, eu falei: "Como eu posso ser tão idiota depois de falar isso?". Depois você fala: "Cara, preciso realmente mudar. E se eu quero e pretendo que as empresas mudem, eu preciso mudar primeiro", e aí também foi parte desse trabalho. Então, bacana, me marcou que eu disse essa frase, me lembro o momento. Enfim. Interessante, né, como as experiências, e aí experiência é um dos itens que você traz também, né, no teu frame, como experiência de fato é um lugar de transformação, né, porque enquanto a gente está fazendo plano de ação para mudar as coisas, mas fazendo plano de ação em cima das verdades que a gente já conhece, a gente não transforma. A partir do momento que eu tenho uma nova experiência e experimento uma nova verdade, né, que foi o que aconteceu contigo ali, o teu plano de ação em cima daquilo já mudou. Né, porque Total, você, total. e aí eu vi experiência ali no frame, eu falei, poxa, que bacana, porque é no lugar da experiência que as grandes cliques, né, os grandes turning points aparecem de fato. Exato, isso a gente busca trabalhar muito isso nos treinamentos e no livro a gente tentou trazer algumas referências para que as pessoas entendam que, puxa vida, é necessário dar esse clique, é necessário ver e assim, eu vejo muita literatura e muitas coisas, às vezes, falando de forma isolada essas coisas, mas, ver essa interdependência e olhar isso de forma sistêmica, eu acho que é importante também, porque, eu tenho uma série agora que eu estou escrevendo, que se chama é uma série de artigos, se chama O Matuto Corporativo. Basicamente é um matuto que é um jovem do campo que vem para a cidade por uma circunstância, ali no episódio 0, a gente explica o porquê, o dono de uma grande multinacional, ele vem ajudar esse cara, e aí o que acontece? Esse matuto, ele faz questionamentos e reflexões exatamente em cima disso, porque ele vê empresas falando de ESG, e ele fala assim: "Puxa vida, mas tem empresas com iniciativas de ESG que fazem coisas que não condiz com isso, e e e então, porque trata muitas vezes as coisas de forma isolada. É importante olhar de maneira sistêmica". Tem mais algum ponto que você queira comentar, que você, achou, tem alguma coisa que você levaria ou para os teus clientes, para as tuas empresas, algum insight ou alguma ferramenta que você acha que vale a pena? Acho que o frame em geral, né, é uma coisa que de fato eu levaria, mas como a minha atuação ela se concentra mais no tema do Cultura. desenvolvimento humano, organizacional, cultura, comportamento, né, quando você traz a reflexão das deep skills, né, então a gente sim, né, vem de um histórico organizacional de tratar as habilidades como soft ou hard, e isso eu costumo brincar que a soft não tem nada de soft, pelo contrário, elas são muito hard, Muito. né? Mas elas diferenciam um lugar mais técnico de um lugar muito mais das habilidades relacionais, interpessoais, tudo mais. E quando você traz a reflexão sobre as deep skills, né? Que daí de fato está indo num lugar de contato do indivíduo com ele mesmo, né, da expressão da sua autenticidade, da busca de autoestima positiva, né, de atuação, do exercício da confiança, né, o quanto das relações ou das ideias não avançam porque a gente está partindo do princípio da desconfiança. Citando Israel de novo, eu lembro quando a gente trouxe o jogo para o Brasil, que a gente tinha que pagar royalties para eles por cada aplicação, e a minha pergunta foi, mas como é que vocês vão controlar isso? Porque não era online, né, era presencial o jogo. E aí eles responderam assim para mim,
Controlar? Para quê? Se você me fala que aplicou tantas vezes, você aplicou tantas vezes. Por que eu teria que desconfiar de você? Eu teria que desconfiar? Por que eu tenho que ter custo controlando? Por que eu preciso de gente controlando, processo controlando, né? Então, eu acho que esse lugar das relações serem a partir do princípio da confiança conversa muito com o Deep Skill, né? Então, o que eu levaria assim na prática para os meus projetos dentro do livro é assim: antes da gente começar qualquer conversa aqui, vamos Exato. falar sobre as Deep Skills, né? Vamos falar sobre ética, compaixão, entusiasmo, sobre autoconhecimento, né? Vamos falar o quanto a gente está disposto a revisitar nosso próprio comportamento, né? Antes de revisitar o comportamento do coletivo. Então, enfim, foi um ponto que eu destacaria aqui do super livro. Legal. Super obrigado, Graziela. Olha, te agradeço de coração, gratidão por você ter aceito participar com a gente, ter lido o livro, ter dedicado o seu tempo, investido o seu tempo aí em ler, a postagem carinhosa, o teu tempo aqui com a gente, super obrigado, viu? Eu que agradeço e quero acompanhar as novidades aí, né? Que frutos isso vai trazer ainda para o nosso Brasil que tanto precisa. Em breve tem mais novidades, eu te conto. Legal, valeu. Muito bom, obrigada. Te agradeço, obrigado.